Olá, galera dos primeiros anos. Então, vamos iniciar a nossa aula com o tema Patrimônio Cultural. Então, o nome já diz patrimônio, né? O que é que lembra patrimônio? Conjunto de bens, não é isso? Só que são bens relacionados à cultura. Então, iniciamos a nossa aula com o patrimônio material. Antes de falar sobre o que é patrimônio material, eu quero que vocês saibam que patrimônio se define por conjunto de bens, seja ele bens de natureza material e imaterial. E esses bens são muito importantes porque eles formam a identidade da sociedade brasileira. Então, vamos explicar de uma forma bem mais simples. Vocês dizem assim, vocês veem no Instagram, no Facebook, alguma publicação, e vocês dizem, fulana me representa. Por que ela lhe representa? Porque ela tem ideias que são parecidas com as suas, que são iguais às suas, o modo de pensar dela é igual ao seu, então ela lhe representa. Então, o patrimônio é um conjunto de bens que forma a identidade da sociedade porque representa a sociedade. Quando a sociedade se deparou com aquela estrutura, com aquela arte, com aquela música, ela disse, eu estou presente nela. E ela reconheceu, valorizou e intitulou patrimônio. Então, nós vamos iniciar com o patrimônio material. O que é o patrimônio material? Matéria é aquilo que você pode tocar, você pode sentir, você pode apalpar. Nós iniciamos aqui o patrimônio material de Frei Paulo com um casarão do século XIX. Vejam bem a estrutura antiga, né? Esse casarão está situado lá na Praça São Paulo. E na Praça São Paulo também nós temos outros casarões. Eu peguei esse como referência. Então, ele se tornou para a gente, porque ele não é reconhecido oficialmente, um patrimônio material. Uma casa antiga. Muitas pessoas, quando visitam Frei Paulo, eles têm a curiosidade de entrar nessa casa. A professora Moniquinha mesmo, ela já entrou comigo lá, porque ela tinha curiosidade de conhecer esse patrimônio internamente, porque existem algumas características dessa casa que são diferentes das casas que nós conhecemos atualmente, certo? Então, é patrimônio material. Vejamos agora aqui essa imagem, nós temos a nossa igreja matriz de São Paulo, né? Ela recebe o nome de Igreja Matriz de São Paulo porque faz uma alusão ao nosso padroeiro, o padroeiro São Paulo, mas a Igreja Matriz de São Paulo, situada na cidade de Frei Paulo. Também a gente considera, nós, Frei Paulistanos, nós consideramos a nossa matriz como um patrimônio material. Por quê? Porque ela nos identifica. Eu já peguei cartão postal de Frei Paulo, me enviaram um cartão postal de Frei Paulo, a pessoa estava em outra localidade, foi um presente. Então, a igreja representa a cidade de Frei Paulo, a estrutura, os detalhes, internamente. Essa igreja já foi muito falado que essa igreja é uma das matrizes mais bonitas do estado de Sergipe. Então, constitui-se também um patrimônio material. Então, esse patrimônio material, ele pode ser também um patrimônio natural, como uma serra, como um monte, um vale, uma chapada. Aí nós colocamos a imagem da Serra Redonda. Todo mundo conhece a Serra Redonda, não é? A Serra Redonda é muito conhecida aqui em Frei Paulo. Então, é um patrimônio natural que também se constitui de patrimônio material. Agora nós vamos falar sobre o patrimônio imaterial. O que vem a ser o patrimônio imaterial? Então, material que contém matéria, não é isso? Você pode tocar, é concreto. Agora, o imaterial, ele está relacionado aos saberes, às habilidades, às crenças, ao modo de ser das pessoas. Então, tudo isso é considerado uma coisa imaterial. É o conhecimento, popularmente falando, certo? Todas as habilidades de conhecimento que o homem desenvolve está inserida nesse patrimônio aí. Como, por exemplo, as músicas, né? As artes plásticas, cênicas, lúdicas, que são brincadeiras, as festas religiosas que marcam o coletivo, né, a coletividade, muitas pessoas se unem naquele momento. Então,
os mercados, as feiras, as praças. E você diz assim, de Clésia, uma feira é um patrimônio material? É, porque eu não tô utilizando o espaço da feira, e sim tudo o que está sendo divulgado lá em forma de cultura. Um santuário. Não é a arquitetura dele, não. É a reza, é a festa que está acontecendo ali. Então, as danças, as festas, a capoeira, o frevo, tudo isso se constitui um patrimônio imaterial. Coloquei a nossa quadrilha, a Retirantes do Sertão, patrimônio imaterial de Frei Paulo. É uma dança. Você não está olhando, não são as pessoas que são patrimônio, sim a dança, o que eles estão demonstrando, o que eles estão apresentando. Isso é que é o nosso patrimônio. A festa de São Paulo também, olha, uma festa religiosa. Então, eu não estou falando do santo, da imagem do São Paulo, eu estou falando da festividade, de todo aquele encaminhamento, né, novenário, procissão. Isso é que constitui o patrimônio. Os penitentes é a reza, não são as pessoas. Porque você pode dizer, mas eu posso pegar no penitente, ele vai ser patrimônio material. Não, você está falando, ele se tornou importante pela reza, pelo sofrimento expresso na oração. Isso daí formou um sentimento de identidade entre os pré-paulistanos. Tanto é que se os penitentes não saírem na quaresma, a gente estranha. Gente, não teve penitente esse ano. Entenderam a importância dos penitentes? É nossa cultura, as nossas raízes. E aqui eu termino com esse bolo de Dadá. Olha, o bolo de Dadá tornou-se um patrimônio para os pré-paulistanos imaterial. Por quê? Porque não é o bolo, comer, eu vou comer o bolo de Dadá, eu estou pegando. Não, é a maneira de fazer o bolo, o conhecimento que a esposa dele teve para dar um sabor diferenciado quando as pessoas comem, disse, esse bolo é de Dadá. Entenderam a questão agora do patrimônio? Aquele jeitinho artesanal, observem bem que é num fogãozinho aí de lenha, foi que fez o diferencial e o segredo, que é justamente o que ela não pode revelar, que dá o gosto todo especial ao bolo. Aqui nós temos o IPHAN, olha, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse órgão aqui é federal, certo? E o IPHAN, ele é muito importante, porque ele é responsável por promover e coordenar o processo de preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial. Então, olha, preservar, promover e coordenar processos de preservação e valorização do patrimônio cultural. Certo? É um órgão federal, aí é a sede dele em Brasília, e ele tem como esse objetivo justamente preservar a nossa cultura para que a gente não perca as nossas raízes, a nossa memória, porque um povo sem memória é um povo sem história. E aqui é o tombamento. O tombamento, que significa o tombamento? É um ato administrativo realizado pelo poder público nos níveis federal, nação, estado e município, com o objetivo de preservar os bens, certo? De valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental. E esses bens, eles têm que ser preservados justamente por quê? Porque eles fazem parte dos valores afetivos, daqueles valores que nós, quando olhamos, a gente diz, meu Deus, que saudade da minha infância, eu me lembro dessa casa, eu passei tanto por essa casa aqui, certo? Tem um valor emocional para a gente. Então, o tombamento, ele impede que exista a descaracterização do patrimônio, isto é, a Filarmônica é um patrimônio, foi considerado legalmente, o único patrimônio reconhecido legalmente aqui em Frei Paulo é a União Lira Paulistana, certo? Houve uma PL 102/2019 do deputado Samuel Carvalho, e através dessa PL eu entrei em contato com o maestro e professor Juvenilson, e ele me disse que a Filarmônica foi reconhecida como patrimônio imaterial sergipano, em nível de Sergipe, certo? Então, para que ela seja reconhecida em nível de Frei Paulo, tem que tramitar na Câmara de Vereadores. Os nossos vereadores devem fazer um projeto para que haja votação e haja reconhecimento. Então, nós, olha, não somos reconhecidos patrimônio oficialmente em Frei Paulo, mas somos em Sergipe. Que bom, né? Que ótimo. Então, aqui tem uma atividade para vocês, mas essa atividade só está presente nesse slide. As demais atividades eu passarei em outro slide, certo? Dúvida nós vamos tirar na aula, que eu vou marcar com vocês, pelo aplicativo Zoom, ok? Um cheiro em todos.